Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lição 40, Ante o Infinito. A casa do Pai é o universo. Evangelho segundo o Espiritismo. Somos, portanto, como filhos, os que habitam a casa do Pai. Nosso lar é o universo. Não nos cabe mais a visão limitada e tribal de outrora, onde caminhávamos movidos apenas por interesses particulares e, quando muito, dos nossos entes mais próximos. A visão maior, mais ampla, nos convida a uma nova forma de viver e, nesta lição, Emmanuel nos dá conselhos oportunos para a jornada eterna. Chama-nos a este novo viver, como moradores do universo, como filhos do Pai Celestial. Não nos cabe mais vivermos conforme nossos próprios interesses. Somos chamados a caminhar no bem, na moralidade, na justiça e principalmente no amor, onde quer que estejamos. Eis-nos assim, em nossa última lição do livro Roteiro, tendo um desfecho magnífico de uma jornada cheia de ensinamentos e reflexões. Este livro e toda a obra deixada por Chico Xavier merece nossa atenção, nosso estudo e, pela bondade divina, precisa adentrar em nossas vidas e corações, a fim de que vivamos sob esta nova perspectiva, ante o infinito. A leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. André Maurois. Iniciemos com Emmanuel. Amadurecida compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana, desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta grande e sublime, pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia, quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino, da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Vamos inverter a frase inicial para observar a sua riqueza. Para que nos saibamos pequenos diante do infinito, precisamos de algumas premissas ou pressupostos. Precisamos de maioridade mental, compreensão, amadurecimento. Se nossa percepção da vida ainda é tal qual a de uma criança, vou agir e pensar como tal. Serei o centro do universo, serei o detentor das atenções, e quando não o for, irei insurgir. Muitos espíritos que transitam pelo mundo ainda são crianças espirituais e, por isso, pela ausência da maioridade mental, não conseguem compreender o universo. Mas as vidas se sucedem e as experiências se multiplicam, trazendo a cada um de nós renovadas oportunidades de amadurecer. Assim como a planta possui os estágios de produção, da semente ao fruto, também nós precisamos de tempo para que determinadas ideias germinem em nosso ser e frutifiquem. Emmanuel também diz que, cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo. Há quanto tempo temos edificado construções a fim de nos fazermos imortais? Há quanto tempo temos nos preocupado com o mundo exterior, negligenciando as oportunidades de trabalhar nos sentimentos do nosso mundo íntimo? Eis então o homem que completou a maioridade mental, que amadureceu e que ergue-se dentro de si mesmo para descobrir o universo.
sigamos em frente com a lição. Para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança, interrogando o infinito que se estende triunfante no espaço e no tempo. Os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. Tanto quanto as leis cósmicas nos governam, a experiência física, indefectíveis leis morais, nos dirigem o espírito. A doutrina espírita capacita-nos a uma perspectiva nova e, com Jesus como nosso guia e modelo, estamos em condições de seguir em frente, melhorando-nos sempre. Não apenas o mundo se torna maior, eis que reconhecemos-nos como viajantes do universo, mas a vida assume novos contornos. Tudo é renovação e eternidade, nos diz o benfeitor. A vida continua, aqui ou acolá. Neste sentido, nos ensinam os Espíritos. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. Caminhemos um pouco mais com a lição, eis que agora, tal qual um professor que dá a sua aula de encerramento e dedica algum tempo a dar bons conselhos aos seus alunos, Emmanuel nos indicará caminhos. Abstende-vos do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Recordemos das palavras de Paulo aos Tessalonicenses: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Primeiro conselho: abstende-vos do mal. A matéria é a escola temporária do espírito e chegará o dia em que não mais necessitaremos dela para evoluir. Vejamos o texto da Revista Espírita de 1858. Características gerais: é nula a influenciação da matéria, absoluta superioridade intelectual e moral em relação aos espíritos de outras ordens. Trata-se da primeira classe, dos espíritos puros. Os espíritos puros percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a suprema perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem que passar por provas nem por expiações. Não mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, têm a vida eterna que se realiza no seio de Deus. Assim, o contrário da purificação é exatamente o que Emmanuel nos está explicando. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. O que estamos refletindo? Hoje, o que eu refleti com minhas ações, palavras e pensamentos? Caminhemos para o segundo conselho. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, impondo-nos os resultados de nossas próprias ações. É também do próprio Emmanuel a frase: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Livro Vinha de Luz. Também Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, diz que, assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Somos espíritos em caminho evolutivo,
Ora acertamos, ora erramos. E quando erramos, necessitamos da benevolência alheia. É como uma família que necessita de uma poupança para quando surgem as emergências e despesas inesperadas. Não queremos praticar o mal, mas ainda o realizamos, ainda que sem intenção, fruto apenas de nossa ignorância. Eis então que o Pai Celestial nos concede este lenitivo de lançar as pequeninas coisas boas que realizamos em nosso próprio favor, a fim de que retomemos a marcha evolutiva, lembrando-nos de que somos e para que estamos destinados. Apenas a fraternidade nos irmana, como nos ensinam os Espíritos. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 8. Caminhemos para o terceiro conselho. Amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Na pátria das almas, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas potencialidades de crescimento interior para a imortalidade. Deus criou-nos simples e ignorantes e nos concedeu a lei do trabalho para que, através dela, seguíssemos o nosso caminho evolutivo. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, disse: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Os antigos já percebiam tal diretriz e consta em seus ensinamentos. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Ou mesmo a célebre frase do cientista e inventor Thomas Edison: a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou ainda o filósofo Platão, que nos deixou o ensinamento: não há nada mais vergonhoso do que alguém ser honrado pela fama dos antepassados e não pelo merecimento próprio. Seja na religião, na ciência ou na filosofia, o trabalho é reconhecido. Que dirá no Espiritismo, que une essas três áreas do conhecimento humano? Caminhemos para o quarto conselho da lição. Aceitai o ato de servir e ajudar, não como castigo, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade, aparentemente vitoriosos. A justiça reina imperecível. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência, e o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Cada falta exige reparação, cada desequilíbrio reclama reajuste. Recordemos das palavras de Jesus, trazidas pelo Evangelho de Lucas. Qual é, com efeito, maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é o que está à mesa? Ora, quanto a mim, estou no meio de vós, no lugar daquele que serve. Precioso ensinamento do Mestre Jesus a Pedro e aos discípulos: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Emmanuel comenta este versículo. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. A
Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitos elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas, tendo ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, levando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira a que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, e nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. E por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faça amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Texto do livro O Espírito da Verdade. Caminhar, acreditando na justiça divina, é caminhar com serenidade, paciência e resignação, atribuindo ao tempo o encadeamento natural da vida e de todos. Somos convidados a mantermos o foco no trabalho, essencialmente no nosso trabalho e não no alheio. O mundo está cheio de críticos, porém, há escassez de trabalhadores. Sigamos em frente com o quinto conselho. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos à cura e refazimento das almas. Anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. O egoísmo e a vaidade nos encarceram na lama da terra. Lede as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Nesse sentido, falou Jesus, como nos diz o Evangelho de Mateus: escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Simplicidade. Eis o grande desafio dos nossos tempos em que reina o consumismo e a ostentação. Ser simples no vestir, no falar, no convívio, no desenvolvimento intelectual, na vida amorosa. Em tudo, a simplicidade é um facilitador para os corações que permitem sair do lamaçal, do egoísmo e da vaidade. Reduzir as necessidades.
uma atitude que decorre da vida simples. Certa feita, Dalai Lama foi convidado para proferir uma palestra nos Estados Unidos. Caminhando no aeroporto e olhando as vitrines, e começou a sorrir. Alguns que o estavam acompanhando perguntaram se lhe interessava algum item, se queria algo. Eles poderiam lhe comprar. Ele sorriu e respondeu que sua felicidade decorria exatamente de certificar-se que ele não mais necessita de tantas as coisas. Nada queria. Precisamos de atenção para viver a vida. A simplicidade vai na contramão de tudo que vemos na mídia e no convívio social. Será que realmente precisamos de tanto? Estudos mostram que se o mundo todo consumisse o que uma pessoa de classe média consome, em pouco tempo o planeta se extinguiria. Isso nos serve de alerta. Abracemos a simplicidade, a fim de não contrairmos mais dívidas. Por fim, o 7º conselho. Tende confiança. Sede benevolentes, instruí-vos, amai de esperar. Crescei no conhecimento e na virtude, para serdes mais fortes e mais úteis. Como diz a canção, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Sigamos o roteiro da vida confiantes em Deus, em sua bondade e em sua justiça. Sejamos benevolentes com nossos irmãos que ainda não despertaram para a vida espiritual. Evangelizemos com nossa vida, demonstrando com atitudes o bem que o viver com o Cristo tem nos feito. Por fim, recordemos da lição aos espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Encerrando a lição. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evolvem no rumo da perfeição. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. E ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Diante de tão bela lição, nada a acrescentar, muito a agradecer. Encerro este estudo com lágrimas de profunda gratidão. Durante quase um ano, estivemos envolvidos com esta obra, pesquisando, refletindo, aprendendo. E faltam palavras para expressar o quão valoroso é um livro como este. Uma frase que nos levou a caminhos, uma citação que nos permitiu ampliar nosso conhecimento sobre os povos, a ciência, sobre nós mesmos. As lições também eram um roteiro, e ao buscar melhor compreendê-las, fomos sempre levados a caminhos belíssimos. Como nos diz o primeiro livro de Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Pai de amor. Obrigada, Jesus, amigo inestimável. Obrigada, Emmanuel, amado professor. Obrigada, Chico, exemplo de luz. Seguiremos em frente, buscando novos estudos, novas fronteiras e algum dia, pela bondade divina, retornaremos a este amigo e conselheiro, o livro Roteiro. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Um fraterno abraço.